quando o trabalho pode provocar sobrecarga e sofrimento. Nós estamos vivendo uma pandemia de desconforto nas nossas atividades de trabalho. O burnout e as doenças mentais ligadas ao trabalho são o tema do nosso episódio 44. Nosso convidado muito especial é o Dr. Tiago Holanda, psiquiatra, e nós estamos novamente em Conexão Neural. Dr. Tiago Holanda é psiquiatra, mestre e doutor pela Universidade Federal do Ceará, professor universitário, pesquisador na área de saúde mental, com diversos artigos publicados em revistas internacionais de alto impacto. Tiago, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Conexão Neural para discutir um tema tão relevante nos dias atuais. Eu que agradeço, Eduardo, é um prazer, já conheci o canal do YouTube, né? Conheço o Eduardo já há alguns anos, então é um prazer lhe rever e um prazer estar aqui e contribuir com o que for possível. Eu acho que é esse o espírito mesmo de contribuição, porque aqui é uma conversa entre duas pessoas que gostam muito de trabalhar e que gostam muito do seu trabalho, do seu próprio trabalho. Então a ideia não é demonizar o trabalho. A grande maioria das pessoas precisa trabalhar para ter a sua subsistência. Através do trabalho a gente tem a nossa autorrealização, o nosso crescimento pessoal. Porém é inegável que cada vez mais a gente encontra pessoas com dificuldades emocionais, mentais, sofrimento associado ao trabalho. E talvez isso seja um sintoma dessa vida que a gente leva cada vez mais agitada. E essa palavra que tem sido cada vez mais utilizada, o burnout, qual é a definição? O que é, afinal de contas, o burnout? Certo. Isso está, Eduardo, muito em pauta, né? Dentro das discussões científicas, das discussões acadêmicas e também fora dela, principalmente no pós-pandemia. Nessa mesma época, a Organização Mundial de Saúde lançou a 11ª Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-11, e nela, a OMS coloca explicitamente que a síndrome de burnout é uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho. Então ela coloca primeiro isso, né? Não é uma condição médica, é importante a gente começar logo diferenciando. Então quando a gente fala uma condição médica, eu tenho, por exemplo, um reumatismo, um meningioma, uma pneumonia, uma depressão, um transtorno bipolar, isso é uma condição médica. Isso quer dizer o quê? Que existem, além das causas psicológicas, sociais, culturais, existe um substrato biológico em que ela atua, e essas causas elas interagem para dar uma doença, né, que os americanos chamam de disease, e um adoecimento que é o illness. Já o burnout, não, ele é o resultado de um estresse crônico do ambiente de trabalho que não foi manejado de forma bem sucedida. E é como se fosse uma resposta cultural, e é muito da nossa cultura ocidental, né, a esse estresse mal adaptativo do trabalho que a gente vai falar hoje. E de todo modo ela está então na Classificação Internacional de Doenças, ela está no CID. Sim, está no CID. E qual seria Nessa agora, né, na CID-11. Na mais atual. A gente aqui, né, o Brasil, língua portuguesa, a gente deve usar mesmo a expressão burnout ou tem alguma expressão que substitua adequadamente? Ainda não. Então a gente continua vai virar usando uma palavra em português, né? Acredito. Até porque, como ela está muito em voga, acaba facilitando a comunicação. Então, a diferença, Tiago, entre o burnout e o estresse seria, então, a maneira crônica com que ele se instala e a dificuldade de solução, é isso? É isso. Quando a gente fala de um estresse, né, a gente se refere mais traduzindo para a cadeia de causa e efeito no adoecimento mental como um fator estressor, né? Então, por exemplo, se você tem um trabalho no banco, você é bancário, e um dia acontece um assalto, aquilo é um fator estressor, né? Você vai responder aquilo com estresse. Isso sob vários pontos de vista, inclusive fisiológico, né? Com reação de medo, de luta ou fuga, etc, etc. No burnout é uma outra situação. Existe uma situação estressora que ela é crônica, ela se arrasta, né? Que ela se dá por uma discrepância, um gap entre
a demanda de trabalho, aquilo que lhe é colocado, que lhe é confiado, e a sua capacidade ou seus recursos para dar conta dessa demanda. Então, se a gente lembrar daqueles pratos de balança antiga, né, de mercearia, você tem um peso muito maior para esse overload de trabalho e um menor repertório e quantidade mesmo de recursos. E quando a gente fala recursos, a gente fala de remuneração, a gente fala de tempo, a gente fala de ambiente de trabalho, de relações de trabalho, fluxo, uma série de coisas que a gente pode detalhar aqui que fazem com que isso para o trabalhador seja extremamente estressante e aí ele entre nessa síndrome que é diferente de simplesmente o bancário lá que se estressou no dia do assalto com razão, né? Isso me gerou uma curiosidade. É necessariamente associada à sobrecarga o burnout? Porque, eventualmente, eu posso ter um trabalhador que não tem uma sobrecarga, mas o tipo de tarefa que é demandado dele provoca um desconforto. Eu posso dizer que isso também é burnout? Perfeito. Que é um fator predisponente, né, para o burnout. Porque nesse balanço, nesse prato da balança, a gente vai ter o quê? Não tem uma sobrecarga de volume de trabalho, tá? Mas existem outros fatores que estão nesse mesmo prato, como, por exemplo, o reconhecimento pela tarefa que ele faz, mesmo que seja pequeno, o ambiente de trabalho, se ele for insalubre, se ele for ruim, as relações entre as pessoas, falta de liderança, ou uma liderança que seja adoecedora, que seja mais estressante, ou por excesso, ou por falta, né? Então a postura do líder é uma coisa muito importante. A outra coisa, o fluxo de trabalho, né? Ele provavelmente não trabalha sozinho, então a gente está falando de uma pessoa que, vamos supor, é funcionário de uma corporação maior, né? A gente conhece pouco sobre o burnout daquelas pessoas que trabalham por conta própria, mas ele existe, né? Mas ele é pouco estudado porque eu não tenho uma esfera intermediária entre os fatores intrínsecos da personalidade, do temperamento, do jeito de ser, e a questão cultural, econômica e o contexto onde ele vive. Essa esfera intermediária é a empresa, é o empregador, é o cliente. Então, quando eu tenho uma empresa, é mais fácil da gente visualizar essa situação, né? Então, eu posso não necessariamente, respondendo sua pergunta, ter sobrecarga de volume de trabalho, mas eu posso ter outros fatores que predispõem. Muito interessante. Se a gente for na origem da palavra em inglês, né, burn, como se a pessoa tivesse queimada, esgotada. Burnout, né? Você consumiu nas chamas, assim, acabou. O burnout, sei lá, uma vela que acabou, né? Um papel que você botou lá e o bicho queimou. Um fósforo queimado, porque não se sente nem com a utilidade mais em uma eventual sensação de menos-valia, talvez, né? Perfeito. Isso mesmo. E aí eu me vejo na obrigação de invocar um livro que eu li recentemente e gostei demais. Certamente você leu também, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, mas que fez sua carreira na Alemanha, e ele vai justamente retratando o quanto a busca por performance e desempenho vai criando uma sociedade adoecida. E aí eu te pergunto nesse senso amplo, você acha que a performance se tornou a régua e a medida das pessoas nessa nossa sociedade? Acho que existem duas réguas que são potencialmente adoecedoras, né? Essa que o livro retrata, né, daquela quase uma obsessão no sentido do senso comum pela performance, né? Pelo desempenho, pela entrega, né? Eu escuto muito isso em pessoas do mundo corporativo, né? Eu estou entregando mais, eu estou entregando menos, né? Quanto está entregando. E é verdade, isso é um fato, né? O livro trata bem isso. Existe uma outra régua também que é adoecedora, que é aquela régua que diz assim: você tem que trabalhar com o que ama, você tem que ter paixão e prazer no trabalho, o trabalho tem que ser prazeroso, tem que ser leve, tem que ser bom. Ele não tem que nada. Ele também não tem que me adoecer. Ele não tem que me levar para o leito do hospital, né? Mas também existe esse outro lado, e algumas gerações mais recentes estão muito nisso, assim, né? Eu não vou sofrer por causa do meu trabalho, mas às vezes o trabalho traz algum tipo de sofrimento.
Ele não pode ser um sofrimento sem sentido, né? E eu gostei quando você falou no começo da nossa conversa que a gente não ia demonizar o trabalho, porque o trabalho, o nome já está dizendo, né? É laborioso, né? É labor, né? Eu vou trabalhar, eu vou ter trabalho. Então, é diferente, né? A gente sair para comer uma massa, né? E conversar coisas boas e alegres não é o nosso trabalho e é extremamente prazeroso, mas isso não faz com que a gente sustente nossos filhos, né? Então, ajustar a expectativa é uma coisa muito importante. Quando uma pessoa nos procura com burnout, uma das medidas, além do manejo e de outras coisas que devem ser ajustadas no local de trabalho, é o ajuste de expectativa. Porque se o indivíduo vai para o trabalho achando que ele está indo para o parque de diversões, ele pode adoecer. Porque o simples repetir da rotina, que é para ter muito sentido e é para fazer com que ele se sinta bem, produtivo e agradável para ele e para os outros, vai adoecer ele, porque não é prazeroso o tempo todo. E não é mesmo, né? Você adora operar, mas o seu dia a dia ali, de pré, pós-operatório, ele é legal, você faz diferença na vida das pessoas, né, das crianças, das famílias, mas não é o tempo todo de gozo, né? Não, tem o caráter de missão também. Isso. E nem toda missão é aquilo que você gostaria de fazer naquele dia específico. Exato. Mas você tem que fazer. E será que essa busca pela performance, pelo desempenho, essa autocobrança, será que isso piorou com o advento, com o aparecimento das redes sociais, em que você compara a sua vida não com a vida das pessoas, mas com a vida que as pessoas publicam? Sim. E aí isso vai criando uma expectativa que não é verdadeira. Será que isso também contribuiu para aumentar o sarrafo, né, que as pessoas buscam sempre saltar? Mais uma vez aí você tem uma expectativa desalinhada do indivíduo com ele mesmo, mas projetado numa figura de outro, do influenciador, do vizinho, do amigo, de uma pessoa que ele está stalkeando, né? Porque veja, antes das redes sociais, eu conhecia a parte da sua vida que você quisesse me contar. Se eu visito sua casa, eu vejo os porta-retratos com momentos bons. Não vai ter um porta-retrato aqui de uma briga que você estava tendo. Ninguém fotografou isso e se fotografasse, você não iria colocar na estante. Mas isso é numa escala muito pequena, isso não me atinge, eu não levo isso para casa, eu não vou dormir vendo suas fotos. Por mais invejoso que eu seja. Mas se eu fico vendo as redes sociais das outras pessoas, né, elas podem não ser só uma fonte de inspiração, que estaria ótimo, super saudável, mas também elas poderiam ser essa fonte de comparação. E aí eu tenho uma expectativa desalinhada, porque o fósforo lá desgastado, que você mencionou, ele não serve para acender de novo. E aí eu olho no Instagram, eu olho numa rede social qualquer e vejo lá o fósforo bem aceso do outro, né? Então, é muito pior a percepção de menos-valia e de baixa autoestima e de incapacidade de realização. Talvez eu me sinta na obrigação de ter tanto sucesso como o outro me faz querer acreditar que tenha. E já que a gente entrou na tecnologia, rede social, está o tempo todo ali no celular, o celular é esse instrumento, né? Que para algumas coisas facilita demais a vida da gente. Para chegar aqui no local dessa nossa conversa, você usou o celular para ver o caminho. Então ele é muito útil, mas ao mesmo tempo ele nos torna, entre aspas, disponíveis 100% do tempo. A qualquer momento eu posso receber ali uma mensagem. E é engraçado porque a própria tecnologia vai se superando nessa capacidade de talvez nos escravizar, porque na época do e-mail parecia já que a gente tinha uma obrigação de responder rápido. E aí de repente vem os aplicativos de mensagem instantânea, que estão ali no celular, muitas vezes com as notificações acionadas, o mais usado aqui no Brasil, o WhatsApp, e eu até escrevi um artigo recente, foi publicado no jornal, pelo Zap ou por e-mail, né? O e-mail pelo menos dá para a gente a oportunidade de estar ali sentado, refletindo e tal, e o Zap exige da gente uma resposta no sistema 1 do Kahneman, que escreveu aquele livro fantástico, Rápido e Devagar, em que você tem 2 sistemas de raciocínio. Sistema 1 é rápido e pouco reflexivo, é para ser usado em situações de urgência. E o sistema 2 é reflexivo,
é mais intelectivo, que você usa em situações que exigem uma atividade mental, uma atividade cerebral mais aprofundada. Ou seja, tudo na vida vira sistema 1 cerebral, vira urgência. E, na verdade, às vezes você responde coisas de que até se arrepende. Você nota isso, as pessoas que chegam em burnout, elas são pessoas que ficam muito ligadas ali naquela responsabilidade de ter que responder rápido, olhando várias vezes o aplicativo, várias vezes por minuto? Essas tecnologias, elas são mais um fator naquele prato da balança que predispõe ao burnout. Porque você perde a fronteira do que é você e do que é o trabalho, até porque a fronteira entre o que é você e o que é o celular, ela já não está muito bem definida, né? Uma amiga psicanalista falou uma vez que é como se ele fosse uma extensão do corpo, é um membro do corpo, né? Como o cigarro era tempos atrás, né? Então a gente tá com o celular o tempo inteiro. Se eu vou ao banheiro, eu tô com o celular. Se eu vou sentar à mesa para comer, eu tô com o celular na mão. Então isso já é ruim por natureza. Com o trabalho, pior, porque eu tô em casa. Acabou, né? Os nossos pais e avós diziam, eu saio da repartição às 18, às 17. E acabou. Nem que ele quisesse trabalhar, ele tinha como. Alguns profissionais, né? Outros. Então, hoje não tem isso. Não tem isso. Então, a mensagem foi enviada às 9. Você pode até não responder, mas você se sente na obrigação de. E às vezes isso não é produtivo, pelo contrário. Você cansa muito mais, né? Se algum de nós fizer essa experiência de, ao acordar, não usar o celular na primeira hora depois de despertar e não usar o celular na última hora antes de dormir, você vai se sentir muito melhor do ponto de vista de clareza de pensamento, tomada de decisão, planejamento, organização, porque você respira, né? Você não consegue dar conta daquele volume de informações que o seu celular dá por 18 horas por dia. É impossível, né? Então, o celular e as redes sociais, essas tecnologias, com certeza elas podem contribuir, facilitam, mas é muito necessário você saber dosar e usar esse remédio, cuja dose terapêutica é tão perto da dose tóxica, com sabedoria. A gente está usando uma rede social aqui, que é o YouTube, para fazer divulgação de ciência, né? Mas certamente usar com sabedoria, essa palavra tão necessária hoje em dia. E é interessante porque as redes sociais e o próprio WhatsApp, eles acionam, não é, um circuito cerebral de recompensa, de gratificação, porque eles são como se fosse uma novidade. Isso é muito parecido com o que acontece nos vícios mais conhecidos como vícios, não é? É uma maneira de burlar o nosso circuito de liberação de dopamina no núcleo estriado basal, e isso te dá uma sensação de prazer. E aí você quer voltar ali porque cada checada no WhatsApp é um soquinho de dopamina, um soquinho de satisfação que você tem ao longo do dia. Mas há um custo alto, há uma geração de ansiedade, há uma ligação muito grande no aparelho que vai realmente aumentando o seu nível de estresse. Com certeza, e a percepção do indivíduo de que cansou mais, que não fez nada é muito maior, porque esse soquinho de dopamina que dá prazer em coisas curtas, textos curtos, imagens, vídeos que mudam rápido, isso tem a capacidade de estimular muito mais esse nosso centro de recompensa do que se eu abrir um livro, um bom livro de papel, ou mesmo que seja num dispositivo de leitura e ler, né? Porque ali eu vou ler, aquele vocábulo eu vou decodificar no conteúdo e vou formar um juízo, talvez uma imagem mental, uma representação. Só que isso aqui é muito mais nutritivo para o meu cérebro do que esse soquinho de prazer. É como se a gente fosse comparar assim, as redes sociais, essas mensagens rápidas, as redes sociais de vídeo, de foto, elas são como se fosse assim um chocolate. Eu ia dizer a marca de um que você abre vários da mesma caixa e o nome até diz respeito à repetição. Rapidamente ele vai aumentar a glicose no seu cérebro, vai dar uma coisa de bem-estar, desmancha na boca. Um pedaço de carne é muito mais nutritivo. Convenhamos, é muito melhor. Mas se você acabou de comer uma caixa daquele chocolate que eu falei, você não vai querer comer a carne. Né? Então, para quem tinha, por exemplo, o hábito de ler muito, e vai para o celular e para esse tipo de informação de consumo rápido, quando ele volta para a leitura, ele sente a dificuldade. Ou seja, é muito mais perigoso do que o que a gente imagina. Não é só que ele vai te estressando, ele tira também do caminho aí
de bons hábitos. Mas deixa eu grifar a primeira dica prática que o Thiago já falou. Certamente a gente vai aprofundar nas medidas para enfrentar o burnout, mas já deu uma dica muito interessante aí de não usar o celular e a comunicação na primeira hora depois de se acordar e na última hora antes de dormir. Para identificar, Thiago, como é que eu percebo que pode estar se instalando em mim essa situação de burnout e como é que eu percebo em quem vive comigo que ele pode estar se instalando? Excelente. Existem 3 sintomas que são sintomas nucleares, né? Vocês vão ver enquanto a gente vai falar aqui que lembram um pouco sintomas de ansiedade ou de depressão, mas são coisas diferentes. Então existe no burnout, primeiro, aquela sensação de esgotamento, né? Eu gostei da figura que você trouxe, a metáfora do fósforo, porque é isso mesmo, né? Então o fósforo fez o que ele podia, não consegue mais acender de novo. Então eu não tenho mais energia, eu não consigo. Então aquela sensação de esgotamento físico e mental, né? A outra coisa que os livros chamam de despersonalização, né? Nem gosto muito dessa palavra, mas quer dizer assim, eu tenho um distanciamento emocional das situações, dos problemas, das conquistas que envolvem o trabalho. Então, é aquela pessoa que adquire, que não era assim, mas que adquire durante o burnout uma sensação de, tanto faz, de indiferença, de distanciamento. E algumas publicações, alguns textos chamam também de cinismo. É o cinismo no senso comum também, mas é essa coisa do, deu errado aquele processo lá, nossa, estou super comovido, né? Ironizando um problema. Então, isso pode acontecer no trabalhador que está envolvido com isso. Outra coisa é aquela sensação que ele tem de não ter satisfação ou não se sentir adequadamente retribuído ou reconhecido no trabalho. Então, é claro que a gente espera, com o nosso trabalho, ter algum tipo de compensação, porque é laborioso, a gente falou isso aqui há pouco. Então, eu vou dar meu serviço, minha força, né, física ou intelectual, e eu quero uma compensação financeira, social, científica, qualquer que seja. E no burnout, por mais que isso haja, o indivíduo sente que não, que isso está desbalanceado, isso está desfavorável, ele está em desvantagem. Por isso que é tão difícil para ele continuar o trabalho com a mesma satisfação, né? Lembrando, essas 3 coisas, né, que são sintomas nucleares do burnout, eles acontecem como resultado de uma situação estressora crônica no trabalho que não foi adequadamente manejada. Nem sempre por culpa ou responsabilidade do indivíduo. Sim. E nem sempre por culpa ou responsabilidade da instituição. Tem estágios o burnout? Tem. Ele tem. A gente não fala de um estadiamento assim, 1, 2 e 3, mas ele começa com um certo nível de tensão, de preocupação, de aumento da dedicação ao trabalho. Então, as pessoas que passam pela síndrome completa normalmente passaram por esses estágios iniciais de uma preocupação um pouco maior do que o habitual ou do que o que era necessário. Por uma situação pontual, aí essa situação se repete, ou ela se mantém uma mesma, enfim, dependendo do ambiente onde ele esteja. Depois ele passa por ansiedade, depois ele começa a ter sintomas físicos, por exemplo, alteração do desejo sexual, ele pode ter sintomas físicos equivalentes ao de ansiedade, né? Tremor, irritabilidade, naqueles momentos. Lembrando que no burnout isso é tudo muito circunscrito ao problema, à questão do trabalho, né? Diferente da depressão, mas sim, então existem esses estágios, até que na síndrome completa é quase que impossível para aquele profissional continuar trabalhando como ele trabalhava antes, e aí é hora de dar um pause e rever para que ele possa continuar, né? A interface com essas 2 condições que podem confundir bastante, a ansiedade e a depressão. É importante diferenciar ou, na verdade, tudo pode estar dentro de um mesmo pacote, de um mesmo contexto? Se for só burnout, então é aquela questão relacionada ao trabalho que pode conter sintomas parecidos com depressão e ansiedade, mas que não são o transtorno, o adoecimento, a doença. Então não é a condição médica, ansiedade e depressão. Só que a maioria dos profissionais, ou por não ter escolha, ou por dificuldade de acesso ao tratamento,
ou porque as empresas, as instituições não estão atentas a isso, eles demoram muito para procurar ajuda. Então, qualquer cérebro que se coloca numa situação de estresse crônico, ele vai fadigar lá na frente. Então, a gente falou aqui o exemplo do assalto, eu fico ali 20 minutos tenso. Agora, você imagina que um susto não tão intenso, mas persistente como o de um assalto, um leão correndo atrás de você por semanas, em algum momento você vai dizer, peraí, eu não consigo mais fugir desse leão. Né? E aí podem vir o que a gente chama de comorbidades. Então vem o burnout, aí vem junto um transtorno de sono, ou um transtorno ansioso, ou um transtorno depressivo. Que aí esse sim, a gente vai precisar medicar, porque eles são bem mais disfuncionais e eles respondem ao tratamento que a gente vai falar talvez mais na frente, né? A tratamento medicamentoso. Você pode ter até manifestações físicas, né? Porque o corpo fala o que o emocional está passando. Pode ter ganho de peso, aumento de pressão arterial, tudo isso pode acontecer também nesse estresse crônico, né? Sim, é mais difícil perder peso, o sono fica sendo menos reparador. Tem muito estudo mostrando que a ansiedade crônica, mas também o burnout são fatores de risco cardiovasculares. Então, aumenta a chance de um indivíduo ter uma doença coronariana, angina, infarto, né? Uma doença cerebrovascular, etc. E nesse sentido, há pessoas que são mais suscetíveis, ou seja, têm mais risco? E vou além. Existem profissões que têm mais risco? Quais são as principais profissões que você recebe no consultório com burnout? Adivinha, né? Vou chutar aqui a nossa. E são duas. Por sinal, nós temos a comorbidade, médicos e professores. Né? Vida. Marcar minha hora. Se você tem as duas, né? Então, médicos estão profissionais de saúde, né? Aliás, os primeiros estudos com burnout foram com profissionais da saúde, sobretudo médicos e enfermeiros, e aí tem muito estudo segmentando isso. Então, pessoas da terapia intensiva, pessoas que atuam em doenças infecciosas, contexto de epidemia e pandemia, de 2020 para cá, então teve muito estudo com burnout em profissionais de saúde, os professores também, sobretudo aí aqui no Brasil, embora a literatura seja escassa nesse sentido, mas tanto na rede pública como privada, os professores de determinadas faixas etárias têm uma percepção e um sofrimento muito grande desse desbalanço que a gente falou há pouco, né? Então eu tenho uma demanda grande, eu tenho muitos alunos, tenho poucos recursos. Os professores da rede pública, no consultório eu tenho muitos, de ensino fundamental, médio e de ensino superior, porque eles têm essa coisa, eu tenho que fazer, eu imagino como, e aí tem aquela coisa da expectativa desalinhada, ou o que é dado para ele, então você é professor universitário, ou você é professor do ensino médio de uma escola estadual. Aqui tem a ementa da sua disciplina, professor. Aí você entra na sala de aula e muito antes de você dar o primeiro capítulo lá, você tem uma pessoa que foi expulsa da casa pelo traficante. Como é que você vai... Entende? Então, esse profissional, no caso o professor, ele se vê diante de um abismo entre o que ele quer ou o que é pedido a ele que faça e o que ele de fato consegue fazer. Então, os professores também. E outra categoria que comumente tem muito burnout são os profissionais de segurança pública, de segurança no geral, né? Então, mais policiais e pessoas das Forças Armadas, né? Interessante. Médico era uma das 3 categorias de pessoas que eu queria abordar de maneira específica, até por um interesse próprio nosso. As outras 2 eu vou falar daqui a pouco. Mas dentro dessa nossa situação na classe médica, será que além do tipo de pressão que a gente enfrenta, não tem também um pouco da cultura da nossa área, da nossa profissão, de fazer esse esforço excessivo, de achar que tem que estar trabalhando o tempo todo e de ter até quase um peso na consciência pelos momentos em que não está trabalhando? Você percebe isso? Com certeza, nas 3 classes. Vamos falar mais da classe de profissionais de saúde, de médicos, mas os 3 são chamados de heróis. Tá. O policial é o herói, o professor é o herói, é o guerreiro, e o médico também que salvou, né? Então, é aquela coisa mesmo do Superman, que não importa, ele vai lá pro Clark Kent, sai da redação, vai salvar uma pessoa, uma bomba, volta
como se nada tivesse acontecendo. E isso não é verdade, nós não somos super-heróis, nenhum dos três, né? Dos três profissionais e os outros também. Mas existe. E você falou uma coisa interessante, né? Se não é da cultura. Existem 3 níveis em que a gente pode ver que existem fatores que modulam a chance de ter burnout, né? Eu falei, o nível individual. Então, pessoas que têm uma personalidade mais rígida, mais obsessiva, que são muito reféns das próprias regras e das regras do meio, que por um lado é vantajoso, mas por outro é desadaptativo, eles têm mais chance de ter burnout. Essas pessoas podem ter também uma coisa que não é burnout, mas que a gente chama assim, fulano é workaholic, né? Então, algumas pesquisas têm chamado de work addiction, é como se fosse um vício em trabalhar. Então, ele ainda não está em burnout, mas ele não consegue falar de outra coisa, ele adora o trabalho, então o tempo livre ele vai botar umas coisas em dia do trabalho, se vai para uma reunião que evento social de lazer que ninguém está lá no trabalho, ele fica mais entediado. Então são típicos comportamentos de adição mesmo, né? Se eu sou dependente de uma droga e eu vou para um canto que não tem a droga, eu fico ansioso, entediado, quero ir embora. Mas se eu vou para um lugar que tem a droga, eu me sinto melhor. Então o trabalho aí seria a droga, né? Então, claro, não é uma adição propriamente, é uma comparação, mas existe esse tipo de comportamento que é muito comum nessas pessoas com essa personalidade mais obsessiva. Passando ali para o terceiro nível, que é o cultural, é o do contexto, a gente tem isso. Então, a nossa sociedade entende, isso é muito comum nas Américas, nos Estados Unidos isso é difundido em séries, em aquela coisa do médico que tem superpoderes e ele é um herói. Então ele vai estar ali para salvar. Eu não sei como é que ele está se sentindo, mas ele vai estar ali para salvar. Então esse contexto cultural ele pesa também. Tiago, agora eu queria falar um pouquinho de uma categoria, entre aspas, que na verdade você colocou, né? O médico, o profissional de segurança, os professores são atribuídos como heróis, ou até se atribuem. Mas eu queria falar de uma categoria que realmente são heroínas, que são as mães. E às vezes é muito cruel as condições a que estão submetidas as mães, porque uma certa conscientização da sociedade, no sentido da igualdade de papéis, de divisão de trabalho, até dentro de casa e com relação aos filhos, isso é muito recente na história da humanidade e absolutamente ainda não é efetivo. E as mães, elas não têm nem o relógio de ponto para dizer o meu trabalho vai até aqui. E isso é até uma brincadeira que eu faço com os nossos filhos em casa, quando eles vêm demandar, assim, já tarde da noite alguma coisa, eu digo, olha, o serviço do hotel já acabou, já encerrou. Isso tentando preservar um pouco de tempo de descanso para Renata, para minha esposa. E assim, até por uma questão de organização cultural, e nós homens temos que assumir esse débito a ser pago e a ser pago agora. As crianças demandam muito mais as mães. E elas se veem numa situação inseridas no mercado de trabalho e fazendo trabalhos fantásticos como fazem, e ainda tendo uma responsabilidade que precisa ser dividida, mas que decididamente, nesse momento histórico em que nós estamos, nós ainda estamos muito longe desse objetivo. Então, como reconhecer dentro das famílias essa sobrecarga das mulheres, das mães, e como tentar equilibrar um pouco essa equação? É muito difícil, né, Eduardo? Que bom que você trouxe esse assunto para cá, porque isso existe, essa sobrecarga existe uma pressão enorme também do meio, da cultura, da família de origem, né, das mães, das sogras, dos pais, dos sogros, dos cônjuges, companheiros. As redes sociais ajudaram muito as mães e pioraram muito, deram para elas uma pressão muito grande, essa coisa da mãe perfeita, né? Você falou que isso é recente na história da humanidade, e é mesmo, porque tinha uma época que a criança era um adulto pequeno, né?
Então não se tinha essa coisa da maternidade. Em algumas famílias, historicamente, alguém cuidava, alguém amamentava, não era mãe, ela estava ali para fazer outro papel, que também não era as mil maravilhas. E hoje também tem a pressão, né, da mãe amorosa, da mãe perfeita, da mãe que não é só mãe, ela trabalha outra coisa, e se ela não trabalhar, ela é só mãe. Então, a expectativa da sociedade, ela já é muito grande. É como se fosse assim, ela está sempre em débito. Ela não vai cumprir, porque se ela amamenta, ela amamenta. Se ela dá fórmula, ela dá fórmula, ela não amamenta. Se ela não acorda à noite, poxa, tu não acorda à noite. Se tu acorda à noite, toda noite, o menino dorme no mesmo quarto dos pais, dorme no quarto. Não, dorme no dele. Não dorme contigo. Então, é impossível dela satisfazer a expectativa do outro e, às vezes, dela mesma se ela entrar nessa onda, né? Sempre vai ter uma regra no sentido ao contrário do que ela faz. Exato. Então, eu acho importantíssimo que profissionais, colegas dessas mulheres, família, nós que somos os companheiros delas, a família como um todo, que a gente preste muita atenção para preservar e para diminuir, né? Pelo menos tentar mitigar essa carga excessiva que está em cima delas. Tem outro grupo, desculpa interromper, que pode ajudar também. Não só família, cônjuges, as outras mães que fazem parte da mesma rede de contatos, isso está muito comum hoje em dia. Grupo de apoio. Grupo de apoio. Elas são fundamentais e muitas vezes elas não têm uma atitude, um comportamento tão de suporte como esse que a gente está pedindo, né? Porque existe esse julgamento entre pares, que é muito difícil, porque ela sente na pele como é que ela vai julgar a outra, mas isso existe. E, por outro lado, elas têm uma força enorme de transformar. Eu tenho certeza que você já recebeu no seu consultório várias vezes pacientes que vieram encaminhados porque uma mãe do grupo de crianças X, né, do grupo de mães de crianças Y, da escola tal, mães de crianças com alguma doença W, né? Elas se comunicam e elas têm um poder de influência mútua muito grande. Então elas também têm um poder de cura mútua muito grande. Sim. Se elas souberem usar isso, vai ser muito positivo. Recurso fundamental. Bom, mais uma categoria, entre aspas, que eu acho que merece uma atenção especial e é uma boa parte da audiência aqui do nosso canal, são os estudantes, que têm uma série de características próprias. Então, eles não têm o salário pelo qual muitas pessoas em situação de estresse crônico esperam e se sacrificam por aquilo. Mas tem nota, não é? Tem nota que é um número que pode ser comparado com outro estudante também. Tem objetivos e às vezes as pessoas colocam, né? Eu vou ser feliz no ensino médio, eu vou ser feliz na faculdade, eu vou ser feliz na nossa área médica, eu vou ser feliz na residência. E quando é que chega essa hora de ser feliz? Então, há áreas em que você é estudante para sempre. A nossa área médica é assim. A gente nunca deixa de ser estudante quando a gente é médico, por exemplo, e há muitas outras áreas que são assim também. Então, que palavra a gente pode dar para os estudantes, e talvez em particular para o estudante da área da saúde, de modo que ele possa viver essa fase, que para muita gente é permanente, de uma maneira mais equilibrada? A primeira coisa é que ele não caia naquela polaridade a sua carreira, o seu estudo, ele tem que ser com a performance X ou Y. Atinja isso que o Eduardo atingiu. O sucesso do Eduardo é igual o anel, o sapato dele, não serve para mim, né? Acho que quem falou isso foi o Carpinejar. O sucesso do outro, ele só serve para o outro, ele não serve para mim. Então, eu não tenho como desejar para mim o seu sucesso. Então eu tenho que desejar o meu sucesso. Mas também não cair naquele outro polo de que eu tenho que fazer uma coisa que seja sempre prazerosa, que sempre me traga um gozo, uma alegria, porque não é assim, tá? Então quem lhe falou que estudar é prazeroso pode ter mentido. Estudar é bom. É igual comer uma picanha, é bom. Às vezes é até prazeroso também, dependendo do que você bota, né? Muitas vezes você vai começar a gostar mais, mas aquele chocolatezinho traz prazer, gozo. Agora, o efeito de você estudar de maneira consistente,
tranquila, traçar seu próprio caminho, se comparar com você mesmo, alinhar sua expectativa com o que você quer e pode, aí sim. E outra coisa importantíssima, que é atribuir um sentido para essa labuta, para esse labor. Então, lembrei aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Sim. Então, tem 2 livros dele, assim, para quem nunca teve em contato, Em Busca de Sentido, é o mais conhecido, e tem outro que é a transcrição de 3 aulas dele, que é O Sentido da Vida, e na primeira ele fala sobre essa coisa do dever e da obrigação, que se a gente for esperar a felicidade para um momento em que eu esteja tomando água de coco nas Maldivas, eu vou ter 30 minutos de felicidade na vida, né? Porque a maior parte da minha vida é isso. Então eu e você estávamos trabalhando, tem gente que está aqui por trás das câmeras que está trabalhando e podem ser felizes executando suas obrigações. Se assim para ela, se tiver um sentido e se for uma coisa que ela saiba que tem frutos para ela e significado. E aí daqui a pouco a gente vai chegar finalmente em como enfrentar o burnout. Mas uma pergunta importante, quais podem ser os efeitos em longo prazo dessa situação se não houver o reconhecimento, a detecção e o tratamento? São 2 efeitos importantes para a gente destacar, um que é ao nível do indivíduo e o outro ao nível do grupo, da corporação, da instituição. Do indivíduo é aquilo que a gente falou, isso cronificar e começar a aparecerem as comorbidades. Então, obesidade, hipertensão, depressão, ansiedade, transtorno de sono. Então você vai chegar num ponto em que, sim, aí a saúde dele de forma integral vai estar comprometida e até a capacidade de trabalho. Então isso é uma coisa que é uma conta que chega, se não for vista. Então precisa ser reconhecido precocemente e precisa se fazer uma intervenção. E no grupo, na empresa, na corporação, na escola, na universidade, a gente precisa entender se isso existe de maneira sistêmica, para que haja uma intervenção que mude esse curso. Eu não posso ter uma equipe, um grupo, um departamento todo majoritariamente em burnout. De gente esgotada. De gente esgotada. É uma caixa de fósforo com todos os fósforos consumidos. Aquilo não vai funcionar. Então eu preciso ter uma intervenção, sim, coletiva. Eu sempre olho, porque minha formação foi essa de olhar para o indivíduo, mais do que para o coletivo. Tem gente que tem muita formação com saúde pública, com medicina preventiva, que faz o caminho contrário e necessário. Mas aqui a gente precisa dos 2. Porque o indivíduo adoece no ambiente, ele não adoece sozinho, né? Eu posso ter uma úlcera sozinho, um meningioma sozinho, mas um burnout sozinho não, tem que estar num contexto. Vamos entrar agora no que muita gente que está vendo a nossa conversa deve estar querendo conhecer. Como é que eu enfrento o burnout uma vez reconhecido e diagnosticado? Isso é interessantíssimo, né? Porque muitas pessoas, se não forem bem diagnosticadas, elas vão passar por procedimentos que não vão adiantar, né? Tirar folga, tirar licença, me dá aí 15 dias. Não adianta, não? Não adianta, porque ele não vai, entre aspas, né, curtir a licença, ele não vai, se ele não se tratar na licença, e ele vai voltar e o sistema vai estar igual. Às vezes, até a psicoterapia, em curto prazo, ela não vai ajudar muito. Em médio e longo prazo, sim. Para trabalhar a resiliência, para prevenir que aquilo volte, para alinhar a expectativa, para que ele lide melhor. Então, só para ficar claro, está indicada a psicoterapia para qualquer pessoa que tenha, entre outras coisas, uma dificuldade de se relacionar com o seu sistema de trabalho, de família, de relacionamento, de qualquer coisa. Mas a intervenção principal no burnout é a gente corrigir o ambiente. Então, aquele desbalanço que a gente mencionou, ele precisa estar realinhado. Então, por um lado, o indivíduo voltar a sua expectativa para o que é possível. Lembra lá do professor que recebeu a ementa, a sala de aula cheia de problemas, ele não vai conseguir fazer aquilo 100%. Se ele buscar fazer 100% daquilo que é pedido, sem condições de fazer 100%, eu não estou dizendo que não tem que fazer, mas é impossível nesse contexto que eu falei. Violência, estudante brigando em sala de aula, problema social, econômico. Ele vai querer se preocupar tecnicamente com 100% daquilo, ele não vai conseguir.
Então, isso precisa estar alinhado. Se ele não vai corrigir os problemas sociais daquela comunidade, então ele alinha a expectativa. A escola encontra outros recursos, então é outra maneira. Melhorar os processos de trabalho. Todo mundo que tem empresa aqui, que trabalha com gestão, sabe o que é processo de trabalho. Então, quando chega alguém na clínica do Dr. Eduardo, ele vai para a recepção, depois ele vê sinais vitais, ou ele pega o cartão de vacina, faz um cadastro, alguém traz para o consultório dele, você atende. Isso é um fluxo, né? Agora imagina se a pessoa chegou lá fora, você está atendendo uma criança dentro, a outra criança entra na sua sala com a mãe, né? Sem os documentos, não tá então o fluxo tá mal definido, isso vai ser ruim para você. Fator de risco de burnout para você. Outra, se a sua equipe não trabalha de maneira colaborativa, cooperativa, a recepcionista não está alinhada com você, a enfermeira, o fisioterapeuta que atende, vocês não estão alinhados, isso vai favorecer e piorar seu burnout. Se eu melhoro isso, eu contribuo para que você melhore do seu sintoma de burnout. E por isso que é um tratamento, entre aspas, né? A OMS fala assim, eu não tenho que tratar a pessoa, eu tenho que tratar o sistema. É um exagero um pouco, porque eu tenho que olhar para o indivíduo, mas eu preciso corrigir isso, né? Então, favorecer um trabalho colaborativo, melhorar os fluxos de trabalho, a liderança também, se você for liderado por alguém, essa liderança ela pode ser mais saudável, ela pode ser menos adoecedora e favorecer com que você se sinta melhor no ambiente de trabalho. São intervenções possíveis. E, como eu falei, a psicoterapia, muitas vezes uma psicoterapia breve, de ação focal, ou qualquer outra abordagem, principalmente quando cronifica ou quando há comorbidades. Medicação só quando houver associação com transtorno de ansiedade ou de depressão e voltado para aquela condição específica. Exato, a gente não deve medicar nem medicalizar uma condição que não é de ordem médica, é de ordem ocupacional. Perfeito. E algumas atitudes, algumas práticas como meditação, relaxamento, você já viu isso tendo algum efeito positivo na prática? Sim, existem poucas evidências robustas disso, mas muitas empresas têm adotado e existem coortes sendo feitas para avaliar o impacto disso. Então, criar ambientes propícios de meditação, a mudança do layout do local de trabalho. Em empresas de vários setores, isso tem sido cada vez mais comum. Lá em São Paulo, eu soube de um prédio recente, em Pinheiros, que foi inaugurado, de várias empresas em colaboração. Uma delas é uma empresa de saúde conhecida, um hospital muito bom, e eles têm um lugar só para mindfulness. Então, quem quiser vai lá, em qualquer hora do trabalho, do expediente, vai sentar, se fecha parcialmente uma porta assim para isolar visualmente do som, e aí ele vai fazer uma meditação guiada de quantos minutos quiser. Fantástico. Então existe uma estação para isso. Há quem critique, porque acha que é o mindfulness a serviço da produtividade. Saiu dos teus 10 minutos, agora vamos voltar. Mas não, isso é bom. Isso é bom. A empresa está preocupada e está sabendo que a gente precisa de escapes, que o funcionário precisa de escapes. E se for pensar com a cabeça do gestor que procura resultado, é interessante que o ambiente pode ser um fator de risco para o burnout, muito associado, mas ao mesmo tempo, aquele trabalhador vai ter um desempenho pior. Exato. Ou seja, promover um ambiente que provoca o burnout é um tiro no pé da própria instituição, né? Piora os resultados da própria empresa. Isso é muito interessante. Olha, Tiago, a nossa conversa percorreu aí vários aspectos desse tema tão atual, tão importante, que influencia tanto na vida de cada um de nós. Gostei demais de tudo que eu pude aprender aqui nessa nossa conversa e eu vou caminhando para a conclusão fazendo a mesma pergunta que eu faço a todo mundo que me dá a honra e a satisfação de sentar aqui nessa cadeira. Tendo já uma caminhada tão consistente aí na sua área, tendo já muita experiência acumulada, que recomendações você daria para um jovem profissional da sua área que também quer se dedicar ao tratamento dessa condição? A primeira coisa é que ele ajude aquela pessoa que ele está atendendo a entender o sentido daquilo pela qual está passando. Sabe por quê que eu coloquei essa como sendo a principal dica? Porque as outras ele vai ver nos livros comuns, né? Mas
e fazer com que a pessoa entenda o para que ela quer sair de tudo isso, para que ela quer passar saudável por essa tribulação, por esse burnout, é mais difícil de encontrar nos livros. Então, é isso. Isso vale para a gente também, que não trata só o burnout, mas que aborda pessoas com outras condições. Ok, você quer ficar bom, né? Para quê? Não que eu vá fazer a pergunta direto, mas a pessoa entender o sentido que tem naquele adoecimento e naquela cura. Eu acho que esse seria o principal conselho que eu daria para um jovem profissional que vai atender gente. E que responsabilidade, né? Lidar com a parte emocional das pessoas, que em grande proporção é o que define a pessoa como ela é e influencia nas suas relações, na sua qualidade de vida e no seu grau de satisfação com a sua própria existência. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Coloque aqui nesse vídeo os seus comentários e as suas dúvidas. Tenho certeza que o Tiago vai nos ajudar depois a responder essas perguntas com toda a satisfação. Interaja com a gente também nas nossas outras redes sociais. Deixe a sua interação e esteja aqui na semana que vem, quando nós estaremos de novo em Conexão Neural.